Bom fim de tarde a todos. Então, inicialmente queria agradecer a oportunidade, agradecer aos organizadores da Conclima, então a FAPESP, a Rede Clima, ao INCT de Mudanças Climáticas, ao INPE. Obrigado por podermos estar aqui conversando justamente sobre essa integração que a gente precisa ter, governo com a comunidade científica. Então, acho que tinha um slidezinho. Já está aparecendo ou não? Enfim. Opa, acho que pode passar já para o próximo. Sim, desculpa, eu que passo. No teclado, vamos lá. Ixi, isso aqui foi demais, espera aí. Tá aqui, espera aí. Verdade, tem um teclado aqui para dummies. Aqui. Pronto. Então, falar um pouquinho de como o MCTI tem que ter no sangue, né, o seu diálogo, né, o seu entrosamento com a comunidade científica, com o conhecimento científico gerado, e precisa guiar as suas ações baseado nesses entendimentos. Então, aqui eu tentei listar de maneira... foi um exercício um pouco difícil, tentar listar em poucos pontos a forma como a gente atua dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu posso falar com mais à vontade sobre o que a gente faz na Coordenação Geral de Mudanças Globais de Clima. E eu gostaria de falar primeiro que a gente atua na definição por meio do Conselho Diretor da Rede Clima, eu vou falar já sobre a Rede Clima, e do desenho de editais, que a gente tenta guiar um pouquinho as diretrizes da pesquisa, visando as necessidades que a gente precisa de tomada de decisão no governo federal ou em outros fóruns. E também a gente escuta a comunidade científica por meio, por exemplo, dos relatórios do painel brasileiro, que estão sendo lançados agora, por exemplo, e também, vamos dizer assim, por um feedback da produção acadêmica que vem sendo feito pelos mesmos instrumentos, ou pelos agentes que também são fomentados pelos nossos instrumentos. Também tentamos envolver cada vez mais a comunidade científica atuando em compromissos que o Brasil tem, ou que o governo tem, para com o sistema de negociação multilateral. Especificamente aqui eu coloquei a terceira comunicação nacional, que vem sofrendo as comunicações nacionais do Brasil, que são uma obrigação do país para com esse instrumento multilateral de negociação, que é a Convenção Quadro de Mudanças Globais com a Mudança de Clima, que vem sofrendo todo um aprendizado. Quer dizer, a primeira comunicação nacional partiu-se do zero e se fez um trabalho muito bom de se fazer um inventário e de se relacionar, vamos dizer assim, uma descrição da situação brasileira. O segundo inventário ele já trouxe melhorias em termos de forma, inclusive, de se fazer um inventário das emissões brasileiras, avançando tecnicamente a mais do que é exigido do Brasil como país em desenvolvimento tecnicamente. E nesse terceiro inventário, a gente está exatamente evoluindo no sentido de envolver a comunidade científica na elaboração estou falando de inventário, mas estou falando da comunicação nacional. No conjunto da comunicação nacional, há um envolvimento agora definitivo da Rede Clima, que contribui. Então, não apenas, a ideia agora não é apenas mais fazer uma tabela de inventário buscando o melhor dado disponível, e sim debater com a comunidade científica desde o início da elaboração do inventário, assim como a elaboração da parte que diz respeito aos cenários de vulnerabilidade e adaptação, enfim, e de toda a descrição das circunstâncias nacionais, também levar um diálogo com a comunidade acadêmica para desenvolver essa comunicação brasileira, que é um compromisso do governo brasileiro frente à Convenção Quadro das Mudanças Climáticas.
Por último, nesse exercício de tentar colocar em frentes como a gente vem atuando frente a essa preocupação de trabalhar em conjunto com a comunidade acadêmica, o envolvimento da comunidade científica via Rede Clima, principalmente na elaboração de indicadores, por exemplo, a elaboração do sistema de monitoramento de impacto das mudanças climáticas, né, que já foi citado aqui pelo Margulis, pelo secretário Margulis, agora como uma das ações previstas no PPA e um dos instrumentos que a gente tem para entender o que a gente precisa enfrentar em relação às mudanças de clima na tomada de decisão como governo. Teclado. Só responde mais do que ele deveria. Pronto. Então, aqui, rapidamente, eu acho que já houveram algumas apresentações da Rede Clima, não preciso fazer toda uma apresentação da Rede Clima, mas só lembrando, a Rede Clima é um importante instrumento de comunicação do governo federal com a comunidade científica, dado que essa é uma das várias redes científicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela é amplamente distribuída no território, nós temos diversas sub-redes na Rede Clima que tratam de assuntos específicos. Está acontecendo no momento a gestação de mais duas, além das... não sei se dá para ler também as sub-redes, enfim. Mas tem serviços ambientais e ecossistemas, biodiversidade e ecossistemas, está certo isso também, Paulo? Então, o coordenador está aqui. Em Brasília temos a sub-rede de desenvolvimento regional, em Fortaleza a parte de oceanos, em Recife recursos hídricos, em Campinas agricultura e também cidades, é a mesma sub-rede. Em São Paulo a parte de economia na FEA, em Florianópolis, nem na tela não dá para ler. Desastres naturais, perfeito. Obrigado, Paulo. Na FURG também a parte de zona costeira, né, no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, a parte de energia, a sub-rede de energia sustentável, que também tem mais uma palavrinha, a parte... Saúde também, perfeito. Também é no Rio de Janeiro. E por fim, em São José dos Campos, a parte de modelagem. Isso só para mostrar um pouquinho da distribuição, o tamanho da Rede Clima. E mostrando aqui como funciona, ela tem um conselho diretor, que são basicamente órgãos de governo que participam, mas também a comunidade científica por meio de representação pela ABC e pela SBPC. Também um organismo representando as FAPES, quer dizer, o Fomento está representado também. Abaixo do Conselho Diretor, nós temos a Secretaria Executiva, que gentilmente é exercida pelo INPE, e temos o Comitê Científico também, que tem essa atribuição de propor o funcionamento da Rede Clima ao Conselho Diretor. Também, como eu tinha colocado no primeiro ponto, as chamadas públicas que são desenhadas dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, elas cada vez mais se preocupam também com esse desenho de estar trabalhando no atendimento vamos dizer assim, às grandes perguntas necessárias à tomada de decisão em relação à mudança de clima. Então, aqui só como exemplo, uma recente chamada aberta, que envolve mudanças climáticas tanto na área de agricultura como na parte de saúde e outra também em hidrologia. É importante ressaltar aqui que mitigação e adaptação a gente não enxerga mais de uma maneira assim tão disjunta, né? Eu acho que a ideia entre mitigação e adaptação, ela se iniciou primeiro com uma forte tendência a se entender que a adaptação seria de importância secundária, dado que, né, o ponto de vista econômico, cada centavo investido em adaptação seria um centavo a menos para investir na solução do problema. Isso vem
se alterando ao longo do tempo, não menos porque realmente a adaptação é necessária e grandes estragos precisam ser evitados, como também porque se enxerga cada vez mais hoje, né, eu já tenho visto aqui as apresentações cada vez mais com essa tendência também de entender que não adianta também boas tecnologias de mitigação que não sejam elas mesmas resilientes às mudanças climáticas que invariavelmente irão acontecer. Então, aqui, mais uma vez, falando rapidamente, são só slides ilustrativos daqueles 3 pontos que eu coloquei. Em relação à comunicação nacional, aqui está citada mais a parte de inventário. Perdão, não era essa a intenção. Pronto. É isso? É isso. Tá, então, o primeiro inventário, só ilustrando aqui, que ele abrange o período de 90 a 94, o segundo de 90 a 2005, e o terceiro de 90 a 2010. Como dito, o envolvimento da Rede Clima nessa etapa agora é fundamental e o governo brasileiro tem como contrapartida ao recurso do GEF que ele está utilizando para fazer a terceira comunicação nacional, ele também está envolvendo uma quantidade razoável de bolsas que são distribuídas dentro da Rede Clima para auxiliar na elaboração da terceira comunicação nacional. Enfim, eu acho que eu devo ter demorado bem menos que os 20 minutos, mas eu acho que a intenção exatamente desse tópico é que a gente tenha um entrosamento maior, então eu fico disponível também para o debate e espero poder utilizar esse tempo que eu não gastei. Obrigado.